Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série tão especial. Céia, tenho tanto para lhe falar. Essa série é mais uma forma carinhosa de celebrarmos os 100 anos dessa casa, que tanto nos acolhe, nos ensina e alegra os nossos corações. E qual a melhor maneira de comemorar essa história, se não relembrando os momentos que vivemos aqui e também ouvindo aqueles que a constroem até hoje. Por isso, ao longo desses vídeos, vamos entrevistar trabalhadores e trabalhadoras que dedicam suas mãos e corações para manter viva essa casa de luz. E para começar esse projeto com o pé direito, nós convidamos uma das trabalhadoras mais antigas do CEA, que ela é conhecida como, na verdade, o nome dela é Zezé Arantes, mas eu conheço ela como a Tia Zezé, como muitos de nós aqui conhecemos como Tia Zezé. Tia Zezé, muito obrigada por ter aceitado esse convite de participar dessa primeira entrevista. A honra é minha, né? Estar aqui prestando alguma, assim, homenagem a esta casa, né? Que nós juntos construímos, né? Sim. Então vamos começar pelo começo, certo? Claro. Vamos lá. Conta pra gente como você chegou no CEA e como foi esse momento para você. A história é longa, hein? Tá Tem bom. tempo? Então, bem, eu primeiro vou resumir o máximo, né? Eu me tornei espírita e frequentei a primeira casa há 10 anos. Por não ter estudo, procurei outra. Aí encontrei Joaquim Mortinho. Aí fiquei 1 ano. Quando eu estava lá 1 ano, aí conheci o seu Hélio, participei da educação mediúnica de lá, mas como eu tinha muita segurança mediúnica do outro, que eu trabalhei durante 10 anos, ele aproveitou o trabalho ali e resolveu então me convidar, porque ele estava vindo para aqui, para o Meu de Amor, que era uma casinha muito pequenininha, não tinha quase trabalho mediúnico, não tinha nada, nem tinha educação mediúnica. Então ele convidou todos os médios que estavam ali participando e também me convidou se eu queria vir para cá. Como eu não tinha ainda muito vínculo assim, afetivo, que eu estava só 1 ano para... Claro que ali eu já estava 1 ano com eles, né? Aí eu vim direto aqui, vim para cá a convite do seu Hélio Nascimento. Que é bom saber, o seu Hélio foi que construiu lá a Anália Franco. Por que ele veio para cá? Para poder esperar construir o centro para levar todo mundo para lá. Só que eu não fui, fiquei aqui. O pessoal foi. O grupo, mas eu fiquei aqui, o grupo não quis ficar, alguns ficaram aqui. Entendi. Entendeu? E quantos anos você tinha, mais ou menos? Na época eu tinha 38 anos. 38 anos. E aí, quando você foi convidada para vir para cá, você considera isso como se tivesse sido um chamado? Você sentiu alguma coisa? Tranquilamente. Quando eu botei o pé, gente, eu até me arrepio agora. Quando eu coloquei os pés aqui naquela casinha pequenininha, primeiro esse pátio todo, né? Tudo florido, cheio de árvores frutíferas. Quem estava na porta ali do centro, assim, nos aguardando, era o seu Macedo, que todo mundo conhece, né? Hernani Alves Macedo. Ele era um dos diretores da casa. E aquele sorriso largo, ele veio, me abraçou. Seja bem-vinda, acolhimento. Gente, eu senti, sabe, que aqui era a minha casa. Falei, é aqui que eu vou ficar. E eu falei, né, eu acho assim, tenho a impressão que alguma coisa eu tenho a fazer aqui. Aí uma das pessoas que estavam ali recepcionando, falei, não sabe quanto. Aí eu cheguei com um grupo assim, mas é muita emoção, gente, já estou emocionada só em relembrar, né? O seu Macedo era uma pessoa assim, feito São Humberto, sabe? Recepcionava com aquele olhar dele tão meio, tão sorriso, abraçava, sabe? Igual um pai, né? Eu cheguei aqui em 1978. 1978? Em julho, está fazendo agora esse mês. 47 anos que eu estou aqui. 47 anos. Cheguei aqui na reunião junto uma quarta-feira, né? Só lembro que era uma quarta-feira, não lembro o dia, assim, exato. Eu sei que era quarta-feira por causa da educação mediúnica. É muita história, né? E dá para perceber a emoção. A emoção muito forte, só de falar. Qual foi a primeira impressão que você teve do centro? Quando daqui? Bom, primeiro eu senti que aqui havia muito carinho, né, uns com os outros. Era muita amizade, porque era pouca gente, era uma família. Eu sentia que uma família. Podia se contar as pessoas
que estavam aqui. Não tinha nem reunião pública com o público. O público eram os trabalhadores da casa. Meu, Sim. depois nós, e com o trabalho mediúnico, começou a chegar pessoas, né, de fora, que era muito pequenininha, era ali o bazar de hoje, o bazar junto com aquele cantinho que tem, e com o diesel, aquele pedaço todo ali que era o centro. Sim. Quer dizer, uma coisinha, dava o quê? Uns 70 pessoas no máximo. Mas não, quando eu vi que sejam 5 pessoas, muito pouquinho. Mas Nossa. é muito lindo. A casa era bem pequenininha, né? Muito. E as pessoas começaram a ficar muito próximas, né? Muito, né? E a gente até ia na casa de um, fazer assim, confraternização na casa do outro. Ficou uma família mesmo, muito assim, amorosa. E com os que chegaram juntos, junto com o seu Hélio, aí foi que fez assim, aquela, sabe quando você tem o trabalho da mocidade, que tem aquela algazarra? Sim. A maioria, todo mundo mais ou menos de uma faixa etária assim, entre 20 e 30, assim como, porque naquela época eu me considerava jovem, né? Aí ficava todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque era assim, era uma família. O seu Macedo, depois que nós ficamos amigos, ele ia na minha casa, sabia, lanchava, dizia jantar, igual um pai, assim. Ele adotou todo mundo, sabe, o seu Macedo. Que legal. Você já estava falando um pouquinho da disposição física da casa, né? Já falou que tem tinha árvores, né, à frente, tinha esse espaço aqui, né, o espaço Ceia, com o Diz, né? Em relação aos trabalhos e à rotina da casa, devia ser uma rotina um pouco diferente. Olha, eu não fiquei muito a par de como era a rotina, porque eu só vinha, naquela época, na reunião de quarta-feira. Eu esqueci de falar que tinha um palco, porque o seu Macedo, ele tinha a mocidade. Então, ele escrevia peças teatrais. Então, tudo que ele mantinha aqui era a custa desse teatro que ele cobrava ingresso, sabe, naquele tempo. Tinha coxia, igual um teatro. Das peças que ele escrevia. Que ele escrevia, tudo evangélica. Entendeu? Aí ele disse, tudo que eu preciso aqui, construir uma coisa, consertar uma coisa, é tudo... Que é muito simplicidade, sabe? Sim. Agora, só tinha isso que eu falo para você. Eu não tenho assim... Eu me lembro que tinha evangelização, como tem até hoje, que era às 3 horas. Depois a mocidade, que tinha mocidade. Uma reunião pública terça-feira à noite. E tinha um trabalho assistencial, as assistidas. Tinha algumas famílias que eles assistiam. Tinha uma diretoria, né? Sim. Então, sabe quando você chega assim logo numa casa... Aí não fica muito sabendo. Depois aqui com o grupo, foi chegando, depois chegou o seu Humberto, um ano depois chegou o seu Humberto, com a Neide, com a Melina, né? Eu já estava aqui há um ano, mas não tenho assim lembrança assim, de que tivesse outras atividades. Você consegue perceber, assim, lembrar o que mais mudou com o tempo? Assim, na sua visão, o que é que mais mudou no Ceia? Olha, é só um espaço físico, né? Isso aí não tem nem como discutir. Agora, a parte assim de amizade, eu acho que a gente ficou. O que ficou aquele. Se manteve. Que se manteve esse sentimento de familiar. Sim. Né, que a gente sente pelos outros, né? Tanto que eu me considero, né, gente? Desculpa, aqui entre nós, a mãe do centro, né? Considero todo mundo meus filhos, porque vão chegando, a gente vai fazendo como o seu Macedo fazia, abraçar, né? E ter alegria com os filhos, ter tristeza com os filhos. É assim que a gente sente, essa parte não mudou. Não mudou, né? Pelo contrário, ficou mais sólido, né? Foi aumentando as pessoas, o grupo. Você até comentou, tia Zezé, de alguns trabalhos, mas quais foram os seus trabalhos aqui na casa, nesse período todo? Foi assim, logo um ano que eu estava aqui, o seu Macedo me chamou para ser da diretoria, vice-presidente. Nossa, que junto com um médico que era do grupo do seu Hélio. A gente fala do seu Hélio, que depois foi junto. E, gente, como é que eu poderia ser vice-presidente de uma coisa se eu estava começando a aprender de verdade a doutrina dos espíritos? Que eu tinha o trabalho mais era fenômeno, né? O trabalho de desobsessão, que eu trabalhei muito. E, vagamente, a doutrina assim, por ler. Né? Então, eu podia ter muito trabalho. Como é que os trabalhos começaram? E depois foram muitos. Porque com a chegada, aí eu fui a presidente, 3 anos depois, o seu Humberto já estava aqui, aí o seu Macedo convidou o seu Humberto, continuou me chamando, e eu fiquei 42 anos na diretoria,
Só saí agora em 2020, com a pandemia. E eu trabalhei em tudo, gente. Eu só não fui tesoureira, nem parte social. Mas aí a Melina, quando chegou, ela começou então a preparar o grupo mediúnico dos trabalhos para a desobsessão, né? Com a chegada da Melina. Ela fez a salinha de cura, quer dizer, montaram a salinha de cura, que só tinha 2 caminhas. E aí ela pediu para eu dirigir a reunião de sexta-feira para poder fazer a palestra, fazer a direção, cantar, para poder, enquanto as pessoas aguardavam o tratamento na sala de cura. Sim. Entendeu? Então, depois eu comecei a trabalhar em todas as reuniões mediúnicas, porque também não tinha tanto médio assim. E em 1990, havia uma menina que era amiga, que era do grupo de seu Hélio, que continuou a dirigir a reunião da educação mediúnica, quando ela teve uma doença incurável, que até ela faleceu, e ela me pediu que eu ficasse no lugar dela, na direção da educação mediúnica. Sempre a gente com medo, né? Porque a gente nunca se acha capaz de nada. Mas eu tenho uma coisa comigo, eu digo, não me chame para fazer nada, porque eu não sei dizer não. Então, como é que eu disse? Ela me chamou, eu vou enfrentar. E quarto eu ficava com a Edna à noite, que a Edna ficou, e o que a Edna fazia, eu fui me aprendendo, tendo mais segurança. Aí comecei com um grupo pequenininho, era só a mesa, ali até a mesa é aquela que está lá no Salão Francisco, né? A mesa só redondinha ali, com os médicos que estavam vindo. Eu conheci você, tia Zezé, segunda-feira. Na segunda, na educação mediúnica, mas antes na reunião pública, né? Porque a reunião pública eu fiquei logo, porque quando a primeira reunião pública eu fui na sexta-feira, que já havia aquela da terça, mas aí era outro trabalho, né? Como se fez uma casa nova. Aí a Nelina falou assim, porque eu vim na igreja católica, né? Então como eu cantava Ave Maria, tinha aquelas músicas, e aí a irmã Maria da Glória me pediu para eu cantar essas músicas, enquanto que a pessoa estava lá, para ninguém ficar conversando, aí tinha palestra, tudo direitinho, né? E a gente, quando começa uma tarefa, a gente tem muito medo de não dar certo, mas a gente tem que ter fé em Deus, né? Porque trabalhei, aí era educação mediúnica, né? Em todas as reuniões mediúnicas da casa, porque naquela época eu podia vir, porque eu até me aposentei, foi na época que eu me aposentei, aí eu pude me dedicar, meus filhos já estavam crescidos, né? Aí eu pude me dedicar, então eu vinha todos os dias aqui. Entendeu? Aí porque tinha pouco, eu encarei mesmo. Então, todas as reuniões mediúnicas da casa, aí montamos depois um trabalho chamado Apoio Afetivo. Eu fui, como eu estava aposentada, eu fui fazer um curso de guia de turismo, para poder, porque aqui fazia turismo, mas não tinha uma pessoa cadastrada, e estavam exigindo. Aí eu digo, quer saber uma coisa, eu vou fazer. Você fez o curso? Fiz o curso de guia de turismo para poder fazer as excursões legalmente, né? Aí fui em vários lugares aqui, levei. Graças a Deus, foi uma grande ajuda que nós demos, e foi muita gente que depois das excursões, até pessoas que eram convidadas, para começar a participar da casa, de ver o grupo tão familiar, tão amigo, né? Aí no outro ano, eu trouxe o meu coralzinho que eu tinha na escola. Tudo bonitinho, pedi permissão, tal, trouxe. O seu Macedo ficou encantado, porque o seu Macedo já tinha o teatro. Né? E aí ele perguntou, você não podia fazer um coralzinho com a evangelização, não? Eu falei, mas eu sou curiosa. Aí, porque eu ensinava lá nas crianças, tudo música assim, Francisco de Assis, Maria, Nossa Senhora, musiquinha de criança e tal. E eu falei, vamos tentar, né? E comecei com a evangelização. E hoje todo você mundo retomou o coral de Viena. Aí o seu Macedo falou assim, mas o coral teve uma sequência, né? Comecei com as crianças, depois fui com a mocidade. Aí começou, o Lourenço chegou, o Lourenço já começou a compor música espírita, de Velena já estava aqui também. Aí foram surgindo as pessoas, né? E tudo foi uma sequência. Tia Zezé, muita realmente coisa. A sua história aqui é grande, é longa, porque foram muitos anos de dedicação, né? De cuidado, de carinho com a casa mesmo. Amo demais. Mas a gente já está começando a finalizar. Teria alguma história que seria marcante? Ou
por ser bonita ou por ser engraçada, que você gostaria de contar sobre a casa? Assim? Olha, tem que escolher uma só. Tem muita, mas eu vou escolher uma. Foi em 2001, a inauguração do Salão Allan Kardec, Sim. que até hoje marcou em todos nós, que foi a vinda do Divaldo. E quem foi escolhida para recebê-lo? Eu. Meu Deus, por que eu? Mas eu fiquei muito feliz, né? Vou dizer a vocês que eu não fiquei honrada para recebê-lo lá na porta, trazê-lo. Foi muito emocionante. Muito, ele me deu o braço, sabe? Eu que servi água para ele, eu botava laranjada para ele. Era assim, feito aquela recepcionista mesmo. E isso foi marcante. Foi muito emocionante, porque foi demais. Teve até tapete vermelho para a criatura subir a escada. Quer dizer, entre todas, porque foram muitas. Vou contar aqui, gente, vai ficar o dia inteiro. Vai ficar o dia inteiro. Teve Tia Zezé tem história para contar festa pra gente. Mutirão, né? Muitas histórias. Muita coisa. Né? O que o CEA representa para você em uma palavra, tia Zezé? Ai, meu Deus, tudo, tudo. A palavra é tudo. Resumo tudo em tudo que a vida pode proporcionar a um ser humano, é tudo. É a ponte da minha casa para cá. Amor, paciência, tem muito amigo, amizade, família, é tudo. A palavra é tudo. Tia Zezé, a nossa última pergunta aqui o que você gostaria que nunca se perdesse aqui na casa? A união e o amor entre todos. Isso é o importante. Tendo união, tendo amor, todos os trabalhos são realizados. Assistente social, as famílias carentes, tudo, as crianças, os jovens, tendo a união, amor, respeito, pronto, é o que eu sinto. Tudo mais, sim, não é? Tia Zezé, muito obrigada. Né? A gente poderia ficar conversando aqui por muito tempo, porque a tia Zezé ainda tem muita história para contar para gente. Sabe que pessoa de idade tem um baú. E quando ela destampa esse baú, que sai de história. Eu que agradeço. Eu me sinto tão feliz assim, nem mereço, que eu falei, o que eu fiz nessa casa para ser logo a primeira? Mas quem é o mais velho, né, sempre tem a prioridade. Mas eu agradeço imensamente, espero que as palavras que eu falei sirvam de motivação para as pessoas, jamais perco esperança, jamais perco alegria, porque não é porque somos espíritos que vão andar de cabeça baixa e chorando, aceitando, né, os problemas que surgem, tudo, porque nós estamos aqui para um aprendizado, né? Sim. E o amor é principal, as reconciliações, não é o acaso que estamos aqui. Sim. Muito obrigada mesmo, Juliana. Eu agradeço, tia Zezé. Carinho. É uma honra estar aqui, Juliana, eu podendo fazer essa posso entrevista. Nem falar. Estou muito emocionada. É porque eu sou muito controlada, sabe? Eu aprendi isso aí, a ser controlada, mas a emoção é forte. E tanta gratidão que eu tenho, que não há palavras para expressar, né? Tudo que eu recebo aqui. Acabou. O olhinho já está ficando já cheio. Porque senão eu não desabo. Mas, Zezé, realmente, muito obrigada. É uma honra estar aqui, podendo ouvir essa história de perto, querida. Né? Você também que representa uma figura muito importante para mim, porque quando eu cheguei na casa, era na palestra que eu te via e que as suas palavras me fortaleciam, e depois na educação mediúnica, diante de tanto medo, né? Essa mãezona que você sempre foi e essa coragem que dá pra gente seguir. Então, eu agradeço. É uma coisa que eu digo, nunca perca, nunca tenha medo de nada. Isso. Né? Então vai com medo mesmo, né, tia Zezé? Não, vamos com medo mesmo, que o medo é que nos fortalece. Os amigos que estão assistindo a gente aqui nas redes sociais, muito obrigada, agradecemos muito a companhia de vocês estarem com a gente até o final. E não esqueçam de acompanhar o CEA nas redes sociais. A gente tem no Instagram, temos também no YouTube. E fiquem atentos para os próximos vídeos dessa série, porque a gente ainda vai trazer muitas pessoas que são importantes, né, nessa casa. Muito obrigada e até a próxima.